Graças e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez neste culto, online, junto com os irmãos aí, para nós cultuarmos unidos em Cristo pelo poder do Espírito Santo. E eu gostaria de começar esse culto lendo o Salmo número 21, para que os irmãos possam então acompanhar, que os irmãos já conhecem esse Salmo. Diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Esse salmo fala do que nós precisamos nesses tempos. Nós precisamos estar firmes no poder de Deus, nós precisamos confiar nesse poder de Deus, saber que nós temos um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que protege, um Deus que olha para a nossa vida, e confiar nesse poder, estar debaixo das asas, estar debaixo ali do refúgio do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas penas, como diz aqui, é estar protegido por Deus. Nós precisamos confiar nisso, saber que Deus é maravilhoso, que Ele cuida de nós em todos os detalhes, e por isso nós estamos aqui para adorar o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça ministrada em nossas vidas, Senhor, por estarmos aqui, podemos falar, podemos pregar o Evangelho, Senhor, que possamos anunciar a tua salvação, que possamos anunciar o teu poder, Senhor, em todo tempo, pois o teu poder se manifesta em nossos dias de lutas e dificuldades, ó Deus. Nós somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Ajuda-nos a caminhar cada dia nos teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos aí em dias difíceis, E agora, pelo menos nos próximos 2 ou 3 domingos, eu não sei bem, vamos ainda estar anunciando aos irmãos, nós estaremos nos cultos online. Então, somente com os cultos online. Então, irmão, não percam os cultos online, não percam as informações, entrem no grupão da igreja, nós vamos mandar para os irmãos lá o link para que você possa entrar, fazer parte do grupão de WhatsApp da igreja, para que a gente possa estar nessa comunicação um com o outro, saber o que está acontecendo na igreja. Os cultos, jovens, adolescentes, escola bíblica, amanhã às 9 horas da manhã. Não, é que nós estamos aqui hoje no sábado, não amanhã às 9. Já foi hoje, às 9 horas da manhã. Então foi pela manhã. Mas nós temos a escola bíblica, temos todo esse trabalho online acontecendo aqui na igreja. Então os irmãos não percam. Também a igreja, ela não está fechada, Nós estamos aqui, eu tenho vindo aqui na igreja, o pastor Reginaldo tem vindo aqui, alguns irmãos têm vindo aqui na igreja. Então, se você quiser vir aqui, se você quer orar, se você precisa de uma oração, quer conversar um pouco, nós estaremos aqui na igreja, estamos aqui na igreja. Então, venham para a igreja quando os irmãos quiserem, não há problema nenhum os irmãos estarem aqui conosco quando quiserem estar, A igreja tem sido lavada, desinfectada toda semana tem feito esse trabalho aqui, e realmente posso garantir para os irmãos que tem sido um trabalho assim maravilhoso aí da equipe que faz a limpeza aqui na igreja.
e o irmão pode ficar tranquilo quando estiver aqui conosco e estaremos juntos, amém? Pelo menos por algum tempo. Nós temos alguns irmãos que passam por enfermidades e que nós vamos orar por eles. E digo também aos irmãos, por conta desse tempo, nós não podemos fazer visita aos irmãos sem avisá-los, né? Então, se o irmão precisa de uma visita, se o irmão precisa que a gente faça alguma coisa, por favor, ligue para nós, liga para o meu celular, você tem meu celular, se não tem, liga aqui na igreja, né? Põe no grupão da igreja para que a gente possa saber e a gente vai estar auxiliando o irmão naquilo que for necessário. Nós estamos fazendo visita, eu estou fazendo visita mesmo nesse tempo, não há problema nenhum, né? A gente segue aí todas as normas, faz tudo direitinho, mas se você precisar de uma oração na sua casa, se você precisar conversar, também nós podemos ir na sua casa, estamos trabalhando aqui. Então não pense que a igreja parou, a igreja não está parada e eu quero que você venha fazer parte de tudo isso conosco, amém? Nós temos alguns irmãos que estão enfermos, que nós vamos orar por eles agora. Nós temos a Di, que está enferma, a Gi, né? Começou a fazer quimioterapia, precisamos orar por ela. Nós temos o Alfredo, né? Orar para que o Senhor possa fortalecê-lo. A esposa do Lisboa, Célia, né? Também nós precisamos orar por ela. Também tem um pastor amigo nosso, pastor Rubens, né? Pastor Rubão, da igreja ali na Carlos Gomes, eu não me lembro o nome da igreja dele, mas ele está internado também, e a gente tem que orar, levantar um clamor a Deus, para que o Senhor possa cuidar dos nossos irmãos, amém? Feche seus olhos nesse momento onde você está, quero orar por você também. Senhor Deus, nós clamamos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor entre nas casas, Senhor, que o Senhor possa entrar nas casas, que o Senhor possa entrar, Senhor, nos lares neste momento, Senhor. Entrar com a tua unção de cura, com a tua unção de poder, Senhor, para livrar do medo, para sarar a ansiedade, para curar a enfermidade, Senhor, para trazer sobre nós a tua cura, Senhor. Tu és o Deus que sara as nossas vidas, Tu és o Deus que cuida de nós, Senhor. Colocamos os nossos irmãos diante da Tua presença, Senhor. Colocamos aí esta igreja Batista Aliança Eterna diante da Tua presença, Senhor. Por isso clamamos, sara os nossos irmãos, Senhor. Sara os nossos irmãos de todas as enfermidades, Senhor. Que esta maldição que está acontecendo não venha cair sobre a vida dos nossos irmãos, mas livra, Senhor. Livra os teus filhos, Senhor, desta enfermidade, Senhor, e que o teu poder possa se manifestar sobre a nossa vida todos os dias, Senhor. Entra lá no hospital, cuida do Rubens, Senhor, cuida do pastor Rubens, que ele possa se recuperar para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e intercedemos pela vida dele agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. O Senhor é aquele que nos dá sabedoria. O Senhor é aquele que nos fortalece a cada dia. E nós vamos louvar, declarando que nós levantaremos nossos olhos para o Senhor e clamaremos por Ele a cada dia. Porque nós, quando esperamos em Deus, jamais seremos abalados, mas seremos renovados a cada dia e fortalecidos no Senhor. Que você possa adorar junto conosco nesse momento, que você possa abrir teu coração e assim declarar ao Senhor que Ele é o seu socorro, que Ele é a tua paz, que Ele é a tua graça, que Ele é o teu Rei.
Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir do teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espero em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora é o que quero alcançar, o teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra
ouvir o teu falar. Te bendizemos, Deus. Te glorificamos, Pai. Te engrandecemos. Te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Que nós possamos, Pai querido, a cada dia declarar que Tu és o nosso Deus soberano, o nosso Deus poderoso, nosso Deus maravilhoso, aquele que cuida, aquele que é a nossa rocha, nossa firmeza, nossa fortaleza. Expressamos, Senhor, isso através da Tua presença. Saber que tudo posso, pois estás comigo, que és a minha rocha e fortaleza. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus?
só em ti eu confiarei. Se as lutas vierem tentar me cegar, para o alto eu olharei. Quando parecer tudo acabado, só em ti eu confiarei. Se as lutas vierem tentar me cegar, para o alto eu A nossa confiança está em Ti, ó Deus. Tu és o nosso Deus soberano, nosso Deus poderoso e maravilhoso. Que o Senhor receba esse louvor, essa adoração diante da Tua presença, Pai. Nossos corações que assim entregam, Senhor, esse culto, Pai, a Ti, Pai. Com as Suas restrições, Pai querido, mas com o nosso coração aberto a Ti, Deus. Nosso coração não está restrito, mas aberto, para que o Senhor age, opere e faça tudo aquilo que for necessário, Deus. Que o Senhor traga a Tua palavra, a Tua direção, o Teu propósito, Deus, para cada coração, assim, Senhor, que Teu Espírito testifique o que o Senhor tem como desejo, como vontade, Pai. Operando, abençoando e direcionando todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Amados, nós sabemos que Deus tem cuidado da nossa vida e nós confiamos no poder de Deus. E principalmente, nós sabemos que Ele tem uma obra grande, né, para ser feita, e nós continuamos nessa obra, nós continuamos batalhando aquilo que são as batalhas que nós temos que enfrentar. A palavra de Deus diz que nós não podemos recuar, jamais. Aquele que toma a mão do arado não pode voltar atrás, né? Mas tem que estar firme naquilo que faz, e nós tomamos o arado nas mãos e seguimos. E também pedimos aos irmãos que então continuem depositando seus dízimos, as suas ofertas, né? Acho que o rapaz da câmera lá vai colocar aqui, né, Bruno? Para nós o link, né? Para que você possa fazer o seu depósito de dízimo, de oferta. Se você quiser trazer aqui na igreja, vem, a gente toma um café, você deposita a sua oferta aqui também, não há problema nenhum, né? Para que a gente possa continuar com tudo isso que a gente tem feito, com toda essa obra que a gente tem feito. Eu tenho certeza que o Senhor se agrada
quando nós nos mantemos firmes, mesmo diante das dificuldades e das lutas que nós enfrentamos. Amém? Hoje nós vamos continuar com o texto. Nossa, sumiu minha pregação aqui. Nós vamos continuar com o texto de 1 Coríntios 13. Então, se o irmão for lá abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 13, nós vamos ler. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão, e havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o amor. Amém? Então, nós falamos já desde a outra semana, o Ernesto começou essas mensagens desse mês, né, sobre nós ser uma pessoa mais amorosa, né? Esse é o tema do mês, onde nós aprendemos, exercitaremos o nosso amor, né? O nosso amor, é disso que nós estamos tratando. E Paulo, ele fala que ainda permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. E isso é verdade, é sobre isso que nós estamos pregando, sobre a fé, a esperança e o amor de Deus. O amor também é o primeiro fruto do Espírito, mencionado em Gálatas, mas o fruto do Espírito é o amor. Nós falamos sobre o que é o amor, né? A incompreensão que nós temos sobre o que é o amor. Nós falamos sobre o fato da gente achar que o amor é incontrolável, é um sentimento incontrolável, que a gente não consegue controlar de forma nenhuma. Nós falamos a respeito do amor, sobre o que ele é em si mesmo, e que, como Paulo fala em Colossenses 3,14, ele é algo que a gente pode se revestir. Paulo diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E o amor é algo que você pode se vestir dele, se revestir dele, ou seja, é algo que você pode escolher ter na sua vida. Ele não é um sentimento, o amor não é um sentimento, ele é uma escolha na nossa vida, e já que é uma escolha, nós temos o total controle sobre o amor, né? O amor é um compromisso de agir, é isso que nós falamos, e Deus, ele nos ensina a respeito do amor. A Bíblia toda fala sobre este amor maravilhoso de Deus. Eu estou certo que nós podemos aprender sobre o amor, e nesse mês nós estamos aprendendo sobre esse amor maravilhoso que Deus tem para nós. Sobre o amor nós falamos, o Ernesto falou, né? Experimente o amor de Deus. E eu falei também um pouco sobre nós estarmos experimentando o amor de Deus, como diz lá em Efésios: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais tomados também de toda a plenitude de Deus. Então, conhecer esse amor de Deus, se revestir desse amor de Deus, é o que faz com que a gente possa crescer em amor, estando na medida, na estatura igual a de Cristo, né? Cuidar para sermos conforme o nosso mestre, conforme o padrão para a nossa vida, que é Jesus. O segundo passo para nós aprendermos a respeito do amor é perdão. O perdão é uma característica do amor, né? É o segundo passo que nós temos, é perdoar os nossos inimigos, né? Perdoar os nossos inimigos. Amar as pessoas que nós amamos é fácil, mas perdoar aqueles que nos ofenderam, isso é mais difícil. Pessoas que nos magoaram algum dia. Em Colossenses, Paulo diz, no capítulo 3, versículo 13, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverdes uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Então, é perdoar conforme a imagem e a figura do Mestre. Porque é impossível alguém amar completamente e, ao mesmo tempo, se ressentir da pessoa, de uma outra pessoa. É impossível nós amarmos a nossa esposa e ter raiva dos pais dela, por exemplo, né? Não, nós não conseguimos amar completamente se há raiva, se há mágoa ainda em nosso coração. Nós não conseguimos viver o amor que nós temos que viver. Nós não conseguimos ter o amor que nós temos que ter pelas pessoas, se por outras nós sentimos mágoa, sentimos raiva, né? Eu não posso realmente amar se a mágoa está dentro do meu coração, porque seria um coração dividido. A amargura, ela divide o nosso coração, e nós não podemos ter um coração dividido. Eu já ouvi muitas frases assim, não posso amar meu marido, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, mas simplesmente eu não posso amá-lo. Provavelmente você está reagindo ao seu passado, a sentimentos, a ressentimentos que ficaram guardados, mágoas que ficaram fixas por palavras em nossa vida, né? E isso não é justo com o outro, porque as mágoas são nossas, não são do outro, né? Muitas pessoas têm até causa justa para sentir raiva e ter mágoa, como diz a palavra em Efésios, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, irai-vos, mas não pequeis. Nós não podemos perder a mão daquilo que nós sentimos, nós precisamos ter o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e ter o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é principalmente nós entendermos aquilo que está dentro do nosso coração, né? Quando uma pessoa, é óbvio, quando a gente vê uma situação difícil, uma situação de estupro, um assassinato cruel, uma maldade, é óbvio que nesse momento a gente vai ter um sentimento ruim dentro do nosso coração, mas é diferente de uma mágoa. Eu posso até ter uma ira momentânea, mas é diferente, muito diferente do que ter uma mágoa no meu coração, né? Nós temos que abandonar o nosso passado para conviver com um presente melhor. Para começar a amar as pessoas hoje, nós temos que fechar essa porta do passado, né? E só tem um jeito de fazer, é perdoando as pessoas. O perdão é uma das características do amor. Perdoar aqueles que nos magoaram é para o nosso próprio bem. Não é por conta das pessoas que merecem ou deixam de merecer o nosso perdão, mas é para o nosso próprio coração. O perdão alivia a nossa própria alma, né? E nós temos que curar o nosso coração. As pessoas do seu passado, elas não podem continuar tendo controle do nosso coração. Ela não pode ter um pedaço ainda do nosso coração, porque sempre que a gente se ressente contra alguém, a gente dá um pedaço do nosso coração para essa pessoa. Você dá um pouco da sua atenção, né, de um lugar no seu pensamento. Você quer que uma pessoa que você não gosta tenha um pedaço do teu coração? É muito triste pensar isso, né? Tenha um pedaço aí na sua cabeça, Não, eu quero me encher do amor, eu quero me encher dos sentimentos bons, eu quero me encher daquilo que Deus tem, eu quero compartilhar com pessoas que eu amo, estar junto de pessoas assim. Então, perdoe, porque se eu não perdoo, eu guardo mágoa, eu continuo prendendo, eu continuo perdendo parte do meu coração para essa pessoa. A pessoa mora no meu coração, mas mora de uma maneira ruim, né? Ela mora de uma maneira ruim.
Por isso, o reino dos céus, diz a palavra em Mateus 18, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: se paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e lhe pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Deus, na sua bondade, Ele nos perdoou. E se Deus nos perdoou, mesmo nas nossas misérias, mesmo nos nossos pecados, se Deus nos perdoou, nós temos que praticar o perdão com as outras pessoas. Nós temos que fazer, no mínimo, o mesmo que Ele faz conosco. A Bíblia diz lá na oração do Pai Nosso, está escrito lá: perdoais os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, nós precisamos perdoar para sermos perdoados. O cristão que foi perdoado e não perdoa o seu irmão, né? E não perdoa o seu irmão, é muito sério, é uma ofensa, que muitas vezes acaba com o nosso coração. A premissa bíblica é de que, se pudermos ser perdoados por Deus, nós devemos também perdoar qualquer ofensa. Eu sempre falo a respeito disso. Nós não temos o direito de nos ofender. Nós somos crentes, nós não temos o direito de se ofender. Se nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós não temos o direito de nos ofender, porque o Senhor nos perdoou. E qualquer ofensa deve ser perdoada. Nós não temos esse direito de guardar ofensa nos nossos corações, porque nós somos perdoados das coisas mais vis que nós podíamos ter, né? E o benefício é nosso. O benefício é nosso, não é daquele que... na verdade, o benefício é dos dois, não é só meu. Não é só dele. Há autores que dizem: não, o benefício é de quem você perdoa, não, o benefício é seu. O benefício é dos dois. O benefício é de quem está ferido, de quem está magoado. Porque quem está magoado, quando é perdoado, também se sente aliviado. E quem está magoado porque não perdoou e tem isso preso em sua vida, perdoando, se liberta desse sentimento e consegue prosseguir na sua vida. Sem perdão não há cura. A doença interior, ela se complica como saúde emocional, espiritual, física. A psicossomática vem mostrando isso para nós. As pessoas adoecem por questões da mente, do coração, dos sentimentos. O Senhor Jesus, Ele nos adverte desse perigo. Ele diz assim: entre em acordo sem demora com o teu adversário, quando estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo e o juiz ao oficial de justiça, e sejam recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagar até o último centavo. Eu não sei o que Jesus fala, eu não sei o que Jesus quis dizer com isso, mas é muito sério, né? Ele diz aqui: olha, entre em acordo sem demora, corre lá com o seu adversário, entre em acordo com ele enquanto você está vivo, né? Enquanto você anda no caminho aí, entra lá, para quê? Para que ele não te entregue ao juiz e você seja recolhido à prisão. E eu acredito que Jesus não estava brincando quando fala sobre a prisão, porque muitas pessoas ficam presas a esse sentimento
né? A sentimentos de mágoas, a sentimentos de dor. Eu tenho presenciado muita gente que esteve presa tantos anos, e quando decidiu perdoar, foi imediatamente livre. É isso também que acontece comigo, com você. Basta a gente decidir perdoar. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, né? Eu quero dizer a vocês que sempre existe uma tarefa que, embora não seja fácil, né? Mas é um conselho prático que você pode aprender na prática do perdão. O perdão não é algo fácil de acontecer. O perdão não é algo natural, não é algo que nasce, que surge no nosso coração. É como o amor, não é algo que brota, ai, que vontade de perdoar, ai, que desejo de perdoar que eu tenho hoje. Hoje eu vou sair perdoando todo mundo. Não é assim que acontece. O perdão é algo que precisa ser exercido em nossa vida. Nós precisamos fazê-lo, tomar a decisão de fazer. O perdão, ele também não é como o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, ele é uma atitude de fé. O perdão é uma atitude de fé. Segundo, a gente precisa de fé para perdoar. A gente precisa de fé para perdoar. Se a gente não precisar de fé, se a gente não tiver fé, a gente não consegue perdoar. Porque a gente perdoa baseado naquilo que Deus nos diz. E para isso eu preciso ter fé. Muitas pessoas não perdoam porque não conseguem ter fé suficiente para isso. Olha o que diz lá em Lucas, né? Jesus diz: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Naquele instante os discípulos reconheceram que para praticar esse nível de perdão, ou seja, não se ofender, não se deixar ofender por nada, porque Jesus me perdoou, eu não preciso me ofender com mais nada, eu não posso me ofender com mais nenhuma injúria, com nada, eu não posso. Quando os discípulos perceberam isso, eles clamaram a Deus dizendo, aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé, porque eles entenderam que é necessário ter fé para perdoar. Porque a fé, ela é baseada, o perdão é baseado na fé, naquilo que nós cremos de Deus. O perdão, ele não se baseia em qualquer outra coisa, senão no amor que vem de Deus. O amor, ele se baseia, o perdão, ele se baseia no amor que está em Deus e que é comunicado a nós, como eu já disse na pregação anterior. Terceiro, é necessário crer num Deus justo. E quando nós cremos que Deus é justo e que Ele não pede para nós mais do que nós podemos dar, e se Ele nos pediu para perdoar, é porque Ele sabe que nós podemos perdoar, e Ele sabe que Ele pode nos socorrer, nos trazendo a sua graça sobre a nossa vida, para que a gente possa exercer o perdão. Ele traz a sua graça sobre a nossa vida, para que a gente possa crescer e perdoar os nossos irmãos. É algo difícil, não é fácil, mas Deus nos dá graça, e mediante a fé nós podemos perdoar. Muitas vezes o perdão precisa de uma renovação. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes o perdão, ele precisa de uma renovação na nossa vida, né? Em Provérbios diz lá, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. E aqui o texto, ele fala duas palavras, né? Renovar, né? Ele fala aquele que renovar e esquecer, o que encobre a transgressão, e o que traz o assunto à bala, né? A baila, que renova o assunto, né? Aquele que renova o assunto. Então, muitas vezes o diabo, o inimigo, ele quer trazer aquela mágoa novamente no nosso coração. Muitas vezes o inimigo, ele quer fazer esse exercício de trazer todo aquele sentimento por um mal que aconteceu na sua vida. Mais uma vez, você já perdoou um dia, você já cancelou isso na sua vida um dia, você já perdoou, estava tudo esquecido, mas de repente uma atitude, uma palavra, uma situação, traz esse sentimento novamente no seu coração, e muitas vezes é o inimigo agindo em nossa vida. E o que nós fazemos? Nós temos que renovar o nosso perdão. Nós temos que perdoar de novo e de novo. Jesus fala lá 7 vezes, 70 vezes 7. Nós temos que perdoar sempre, né? Perdoar sempre. O que ele está querendo dizer não é 490 vezes, 70 vezes 7, eu vou ter que perdoar 490, não.
Ele está dizendo é sempre, você tem que perdoar sempre, sempre. Nós não podemos nos ofender com nada, porque nós somos perdoados por Deus e fomos chamados para perdoar, né? Jesus dizia assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha Jesus perdoando, que maravilhoso, né? Olha Jesus falando com aqueles que merecem punição e castigo, mas Jesus enxerga neles também algo que muitas vezes nós não vemos. Às vezes eles são vítimas também, né? Diz em Atos, e eles então ajoelhando-se, clamaram em alta voz, Senhor, não lhe impute esse pecado. Aqui era Estevão, quando foi morto, ele disse a mesma coisa, Senhor, não lhe imputes esse pecado a eles, ou seja, não culpe eles por isso. Muitas vezes nós temos que pensar sobre o que acontece com o outro, né? Nós temos que pensar sobre o outro, e aí nós entramos na terceira parte dessa mensagem, que é pensar com ternura, ou seja, exercer um pensamento de ternura com relação ao próximo. Nós precisamos aprender a amar, aprender a perdoar e aprender a pensar de outra maneira, né? A palavra de Deus nos lembra, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que cada qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, eu não posso ter em vista somente a minha vida, somente o que eu sinto, somente o que está no meu coração, mas eu tenho que olhar também para aquilo que está no coração do meu irmão, para aquilo que está no coração. Você acha que Jesus não olhava lá na cruz para o coração daqueles homens, quando ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Jesus entendeu que eles estavam numa situação que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí Jesus se compadeceu deles, Jesus perdoou eles, Jesus pensou com amor, pensou com ternura neles, né? É mais fácil compreender o outro quando nós nos colocamos em seu lugar, na empatia, quando nós nos colocamos em seu lugar, quando nós nos colocamos na vida do outro, né? Muitas pessoas ferem os outros exatamente porque foram feridas por alguém um dia, é sempre assim, né? Muitas pessoas são ásperas, elas gostam de ferir as outras pessoas porque foram machucadas. Nós fazemos assim, né? E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a nossa visão, olhar não só para nós, como diz aqui Paulo, não só para nós. Nós temos que olhar para o coração do outro, nós temos que olhar para a necessidade do outro. Nós não podemos olhar só para aquilo que sou eu, como se eu fosse o centro do universo, mas eu preciso olhar para as outras pessoas e olhar com amor, olhar com um sentido amável, né? Amável. As pessoas precisam de amor. As pessoas precisam de serem olhadas com outro olhar. É engraçado que as pessoas diziam isso de Jesus. Ele olha diferente para nós. É diferente, as palavras dele são diferentes para nós. As pessoas que ouviam Jesus e viam ele, conseguiam ver no olhar dele o amor, conseguiam ver na palavra dele o amor. As pessoas que você preferiria ignorar são exatamente aquelas que precisam desesperadamente de uma grande dose do seu amor, né? Todos nós precisamos de amor. E quando a pessoa não consegue receber esse amor, ela luta. Luta como? Para ganhar atenção. Você já viu isso, né? Quando as pessoas não conseguem ganhar atenção de uma forma positiva, ela tenta atrair a atenção de uma forma negativa. Inconscientemente, a pessoa está querendo dizer assim, olha, eu preciso ser notada de um jeito ou de outro. Ela precisa ser olhada. Então, muitas pessoas são ríspidas, são duras. Tem pessoas que fazem, bullying com os outros, mas porque elas sofrem, elas têm um sofrimento dentro delas, elas precisam de carinho. E a resposta que elas têm para chamar a atenção é fazendo bullying, piadinha, agindo com maldade muitas vezes. E a gente acha que tudo é mal, tudo é maldade, tudo é ódio, tudo é raiva. Mas, na verdade, muitos deles sofrem da falta de amor, falta de alguém que eles possam sentir o amor nos olhos, nas palavras, né? Dissemos que o pensamento determina as emoções, nós falamos isso em 3 estágios. O pensamento determina a emoção e a emoção determina a atitude, né? O agir, né? E nós não podemos mudar os nossos sentimentos,
mas podemos inverter. Então, se eu não consigo perdoar, porque minha cabeça não consegue perdoar, não dá, não, eu não consigo, pastor, eu não consigo olhar para a pessoa e perdoar, eu não consigo, não dá, é muito difícil para mim mudar meu pensamento com relação à pessoa e mudar. Então, nós podemos inverter. Se eu não consigo mudar meu pensamento com relação à pessoa para sentir algo melhor, para sentir um sentimento melhor, eu posso simplesmente inverter agindo de uma maneira melhor com essa pessoa, e aí sim eu também vou sentir algo melhor, né? Quando nós mudamos a maneira de pensar sobre determinada pessoa, gradualmente, nós mudamos também o que nós sentimos por ela. Mas às vezes isso não dá certo, então nós precisamos mudar os nossos sentimentos de outra maneira, né? Olha só, depois eu vou falar sobre isso com mais detalhes, né? Olha o que a Bíblia diz, né? Nós devemos nos colocar no lugar dos outros e nos considerar como a pessoa se sente, né? Em Jó, os amigos de Jó, percebendo que Jó tinha sofrido uma grande calamidade, ficaram tristes, porque ele também ficou triste, e eles não sabiam nem o que fazer. E a Bíblia diz assim: ouvindo os 3 amigos de Jó que esse mal tinha sobrevivido sobre a vida dele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Jonas, por exemplo, olha o que a Bíblia ensina. O livro de Jonas é um livro maravilhoso, porque ensina tanta coisa, um pequeno livro, mas uma pequena história, mas que ensina tanta coisa importante para nós, né? Olha o que Deus fala para Jonas. Jonas, ele não sentia empatia pelo povo de Nínive, ele tinha raiva, ele foi lá pregar com raiva, ele profetizou para Nínive, e profetizou com ódio no coração, mas os ninivitas se arrependeram com a pregação dele, mesmo ele com raiva. Os ninivitas se arrependeram através da pregação de Jonas, e Jonas ficou enfurecido porque eles se arrependeram com o poder da palavra que ele mesmo pregou, né? E ele não conseguiu se colocar no lugar dos ninivitas, e disse o Senhor lá em Jonas: mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão desta grande cidade? Então, Deus está dizendo aqui para Jonas o quê? Jonas, você não conseguiu ter empatia, você não conseguiu se colocar no lugar deles. Eu sei que o teu coração é cheio de mágoa por este povo, mas eles se arrependeram, e se arrependeram porque Deus explica aqui, eles não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, eles não tinham noção do que estava acontecendo. E quando Jonas pregou o evangelho para eles, eles entenderam e se arrependeram imediatamente. Mas Jonas, ele não conseguiu exercer a empatia, ele não conseguiu estar no lugar daqueles homens. Ele continuou triste, com raiva, porque o Senhor tinha salvado a vida dos ninivitas. Olha o que diz em Mateus: portanto, tudo o que vos quereis que os homens os façam, fazeis vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Em Mateus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Romanos: alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram, né? É isso. A Bíblia nos mostra como nós temos que amar, como nós temos que praticar o amor, como que nós temos que praticar o perdão, como que nós temos que viver a nossa vida com base naquilo que Deus é para nós, com base naquilo que Deus faz na nossa vida. Em 1 Coríntios, né? Mas antes tenham os membros do corpo que creem igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É isso que nós precisamos, entender que nós somos parte um do outro, e que se um está doente, nós estamos doentes. Se você não se compadece, se você não se coloca no lugar dos nossos irmãos que estão tristes, que estão sofrendo com tantas enfermidades, se nós não nos colocarmos no lugar, e eu ouvi isso de um pastor, e é a mais pura verdade, se nós pastores não nos colocarmos entre essa praga e a nossa igreja,
isso não vai dar certo. Mas nós temos que orar todos os dias. Nós temos que nos colocar entre o povo de Deus e esta praga. E crer que o Senhor não vai tocar na vida dos nossos irmãos. Graças a Deus, na Igreja Batista Aliança Eterna, ninguém morreu por essa enfermidade, né? Ninguém ficou entubado por conta dessa enfermidade, nenhum membro dessa igreja, graças a Deus. Os que pegaram a enfermidade sararam rapidamente, graças a Deus. E eu tenho orado para que o Senhor proteja cada um dos irmãos de todas essas coisas, porque nós cremos no poder de Deus, porque nós cremos no amor de Deus, porque nós precisamos nos compadecer uns dos outros. Nós não podemos achar que tudo está perdido, que Deus não olha para nós, que Deus não cuida de nós. Sim, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da sua vida, cuidando da minha vida. Ele está o tempo todo cuidando de cada um de nós. Em Filipenses diz assim: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façam nada por contenda ou vanglória, mas sejam humildes, cada um considere o outro superior a si mesmo, e não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro. Então Paulo, ele nos diz assim, viu? Nós precisamos ter o mesmo amor, ter o mesmo ânimo, acreditar nas mesmas coisas. Precisamos confiar que Deus é poderoso, que Deus cuida de nós, que Deus vai sarar. Nós oramos, oramos, oramos e oramos. E não há limite para a oração. A Bíblia diz, orar sem cessar, e nós vamos orar sem cessar. E não importa o que aconteça, nós vamos seguir na nossa vida assim, porque nós cremos assim. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, nos entristecer com os que se entristecem, entender que nós fazemos parte de um corpo maravilhoso de Cristo, de uma igreja maravilhosa de Cristo. Devemos ter compaixão e, ao mesmo tempo, fazer algo para ajudar as pessoas em situações difíceis, e não só ficar sentado sentindo pena, coitado, triste, né? A Bíblia diz lá em Lucas, Jesus fala essa parábola. Um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e viu e comoveu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e o vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a hospedaria e cuidou dele. Olha, essa parábola do samaritano, do bom samaritano, era um homem odiado, um homem que os judeus odiavam, mas ele foi o único capaz de tomar uma atitude de compaixão com alguém que ele viu que estava ali doente, enfermo, e que precisava de ajuda. Quantos irmãos nossos precisam de socorro? Quantas famílias precisam de consolo, precisam de uma palavra de Jesus? Quantas pessoas precisam ouvir algo diferente do que está na mídia? Diferente. Na mídia nós só vemos morte, morreu, e o número de mortos, e leitos, e UTI. Nós não queremos isso, nós queremos o poder de Deus em nossa vida. E nós não podemos ficar sentados olhando tudo isso e não fazer nada. Nós precisamos agir, nós precisamos ser uma igreja forte, firme. Nós precisamos realmente fazer como este bom samaritano, cuidar dos enfermos, cuidar dos doentes, daqueles que são necessitados. Nós precisamos ajuntar alimentos, nós precisamos trazer alimentos para a igreja. Tem muitas pessoas passando necessidade, passando fome, não tendo uma cesta básica para comer. E nós aí sentados, que pena, que triste, e não fazemos nada. Nós não podemos parar. Eu vejo Ernesto no grupão da igreja, convocando os irmãos para orar. Vamos orar meia-noite, vamos orar meia hora. Pastor Reginaldo, vamos orar, convocando os irmãos para oração. E muitos irmãos sequer se levantam da cama para fazer uma oração pelos enfermos, pelos doentes, para clamar a Deus, para cessar essa praga, para clamar a Deus pelos pastores que se vão. Quantos pastores foram recolhidos por conta dessa enfermidade? Quantos irmãos foram recolhidos? Quantas famílias perderam o chefe da casa, né? Perderam o cabeça do lar e tiveram que se reinventar. Amados, nós precisamos nos compadecer de tudo isso. Eu não sei como será a minha vida, como será a sua, mas eu sei que Deus sabe, e isso é suficiente para todos nós.
Nós sabemos que Ele é suficiente para todos nós, que Ele sabe do nosso futuro, que Ele sabe da nossa vida. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos agir, e agir com pleno conhecimento do amor de Deus. Se eu amo meu irmão, eu tenho que fazer algo por ele. Eu não posso ver o meu irmão sofrendo necessidade, padecendo necessidades, e fechar os olhos para isso. Nós precisamos nos unir como igreja, nós precisamos ir em busca de alimentos, nós precisamos socorrer, orar pelas pessoas, fazer o que é possível, e o impossível vamos buscar em Deus. Mas nós precisamos de uma outra posição. Amor é tomada de decisão, amor é posição. É isso que nós aprendemos. Amor é uma decisão, perdão é uma decisão, e eu preciso praticar todas essas coisas que Deus tem falado comigo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua semana, que o Senhor possa abençoar o seu dia hoje, que você possa receber de Deus toda a graça e toda a misericórdia. E eu quero orar pela tua vida aí onde você está agora, mais uma vez, para encerrarmos esse culto. Eu quero orar para que você possa sentir o que Deus tem para a sua vida. E o Senhor, que dá sabedoria para cada um de nós, vai nos mostrando o seu caminho, o seu andar, vai nos mostrando o que nós devemos fazer. Eu sei que Deus tem um chamado para a sua vida, meu irmão. Ele não quer você parado aí, não. Ele tem um chamado poderoso para a sua vida. Então tenha coragem, tenha persistência, pratique o amor, pratique o perdão. Vamos crescer em conhecimento e sabedoria que Deus tem para cada um de nós. Feche teus olhos, Senhor Deus. Nós te glorificamos por este culto, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos pelo teu poder em nossas vidas. Sim, clamamos mais uma vez, Senhor, pelos nossos irmãos, a tua misericórdia sobre a vida deles, Senhor. A tua cura venha como chuva sobre a vida dos nossos irmãos, que eles recebam esta cura agora em nome de Jesus. Cura que alivia a dor, cura que sara as feridas, cura que tira a dor da alma, cura que traz a paz. É isso, Senhor. Que os nossos irmãos sejam curados, que os nossos irmãos sejam transformados pelo teu poder, que todos aqueles que carecem deste amor, que precisam desse amor, possam encontrá-lo em ti, Senhor. E que nós sejamos espelhos deste amor, ó Deus, que possamos refletir a imagem do teu amor a este mundo tão escuro, Senhor, tão obscurecido pelo medo, pelo pecado, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, àqueles que são teus. Traz vitória, Senhor. Traz a cura, em nome de Jesus. Amém.